Bem-vindos ao canal do Filodata. Falamos sobre história, economia, ciência e ação humana. A quem assistir o vídeo, se gostarem, por favor considerar se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar nas redes sociais. Neste vídeo falaremos sobre qual pode ser a próxima grande ameaça biológica e como já há meios para combatê-la. Roda a vinheta. De tempos em tempos, a humanidade enfrenta pandemias que ameaçam não só o seu modo de vida, como também a própria existência da espécie. Atualmente, passamos por uma destas crises provocada por um vírus, mas também há uma outra ameaça que está crescendo ano após ano. A Organização Mundial da Saúde previu que as mortes por superbactérias resistentes aumentarão de aproximadamente 700 mil por ano hoje para quase 10 milhões em 2050. A descoberta dos antibióticos foi um grande passo para a humanidade na luta contra as bactérias. O problema dos antibióticos é que, devido ao uso descuidado e descontrolado, criou-se uma cepa de superbactérias resistentes aos tratamentos atuais. Os vírus, vistos muitas vezes como inimigos, talvez eles possam ser usados como os nossos salvadores no combate a uma série de infecções assassinas provocadas por bactérias. À medida que a ameaça das bactérias resistentes aos medicamentos cresce e o desenvolvimento de novos antibióticos estagnou, os pesquisadores voltaram sua atenção para os bacteriófagos, que são os vírus que literalmente comem bactérias. Acredita-se que esses vírus desta classe sejam os organismos mais antigos e numerosos da face da Terra. E como mísseis guiados, cada tipo evoluiu para buscar e destruir um tipo específico de bactéria. O aumento de bactérias multiresistentes que desafiam os antibióticos tradicionais forçou os médicos a buscar medidas alternativas para conter infecções mortais. A terapia fágica permanece experimental. Na maioria dos casos, envolve fazer coquetéis personalizados de vários fagos que se mostram ativos in vitro contra um tipo específico em algum paciente individual. Em algum caso, para a terapia fágica ofereça um caminho promissor, outros pesquisadores querem adotar uma abordagem mais direta, usando apenas o ingrediente ativo do fago. Este ingrediente ativo se chama lisina. Ele é responsável por matar as bactérias. E como que funciona essa lisina? Ela funciona degradando a parede celular da bactéria, que é composta por uma molécula específica da bactéria. As lisinas elas são proteínas muito estáveis, elas podem ser congeladas, né, e ficam estáveis até uma temperatura de cerca de 50 graus. E elas também podem se infiltrar num biofilme. O que é um biofilme? O biofilme nada mais é que uma camada composta por uma colônia de bactérias, que oferece uma resistência maior para essas bactérias. Então, quando esses biofilmes são tratados com antibióticos, apenas os organismos que ficam na superfície desse biofilme são mortos, né? As bactérias que ficam mais abaixo, não. Então, quando você utiliza a lisina, ela dissolve esse biofilme de cima para baixo e vai afetando todas as bactérias. Todas. Então, realmente é um desenvolvimento promissor, ainda está em fase experimental, né? Há um grande número de lisinas diferentes, para cada alvo específico, para cada parede celular de cada bactéria, e mostra o poder de bilhões de anos de evolução. Então, um dos principais problemas com a terapia fágica é a capacidade das bactérias de desenvolver resistência. Da mesma forma que as bactérias elas desenvolvem resistências aos antibióticos atuais, né, e que nos legou as superbactérias. Então, no caso dos fagos, que são usados em cuidados compassivos, onde não tem mais jeito, e que usa uma terapia experimental para tentar curar, né, o doente, as equipes médicas elas optaram para usar a abordagem de coquetel, né, usando 2 ou mais fagos, ou no exemplo anterior, como já dito, até 9 fagos, para combater essa resistência bacteriana. E por que a lisina é importante, né? Essa proteína que é desenvolvida pelos vírus, pelos bacteriófagos, né? Porque ela afeta uma parte fundamental da bactéria, né? Cujo alvo é um componente crítico da parede celular da bacteriana. E ela não é alterada, ela não evolui facilmente, né? Então elas tendem a ter uma potência maior contra as bactérias, né? Então uma bactéria tem muito mais dificuldade de adquirir resistência à lisina do fago, né, que no caso do vírus, do que
um fago inteiro ou mesmo um antibiótico. Então, qualquer mutação ela pode ser prejudicial, mas geralmente as mutações que são benéficas, elas tendem a preservar as funções essenciais dos organismos, né? E neste caso da bactéria, a parede celular da bactéria é essencial, por isso é difícil de sofrer uma mutação e gerar uma vantagem evolutiva contra essa lisina. E outro fato importante no jogo da evolução é que para se obter uma vantagem, tem-se de abrir mão de outra vantagem. No caso das bactérias que se tornaram resistentes às lisinas ou mesmo ao fago inteiro, a mesma ela vai ter que abrir mão de sua resistência aos antibióticos existentes. Então isso abre um leque de opções de combate a essas bactérias, como o uso combinado de lisinas, fagos mais antibióticos. A terapia fágica está tentando pegar um sistema estabelecido de bilhões de anos onde ninguém deveria vencer e forçar os fagos a vencer. Atualmente, nós não temos uma compreensão completa dos mecanismos da resistência bacteriana. As lisinas podem nos dar tempo, talvez décadas, matando bactérias resistentes a antibióticos, até que novos métodos sejam descobertos. Usar lisinas é simplesmente tirar vantagem de algo que os fagos descobriram, de algo que os ajudou a sobreviver e usá-lo no nosso próprio benefício. Outra vantagem das lisinas é que, se você comparar a lisina a um antibiótico, né, o antibiótico, quando você usa, ele não ataca somente a bactéria nociva, ele ataca o microbioma saudável do nosso organismo. Então, tanto os fagos quanto as lisinas, elas são específicas, né? Ela só vai atacar a bactéria, ela não vai atacar o nosso organismo. Então, é uma grande vantagem e esperamos que saia da fase experimental e, quem sabe, chegue o quanto antes no mercado essa nova arma contra essas bactérias super resistentes. E não deixa de ser irônico que um vírus, ele pode simplesmente passar de um minúsculo invasor para um salvador do dia, né? Então, essa não deixa de ser uma grande ironia. E você, o que você acha? Você acha que essas terapias, um dia elas virão nos beneficiar? Pode trazer novos riscos? Né? Deixe nos comentários, deixe o like, tá? Considere se inscrever no canal. Muito obrigado.